Felipe. Voltei aqui hoje para um episódio diferente, mais divertido e que as pessoas têm pedido muito. Sempre que eu posto algo assim no meu Instagram, né, no Calívia, as pessoas sempre comentam, se divertem, porque realmente é interessante. Sem mais mistérios, eu vou falar aqui hoje das diferenças entre títulos de livros em português do Brasil e português de Portugal. Vamos lá? Bem, gente, antes de eu entrar já nos exemplos, eu tenho alguns recadinhos para dar. O primeiro é que não existe a maneira certa, tá? Aqui a gente vai ver os dois jeitos. Eu vou fazer uma análise dos dois jeitos, mas eu em momento nenhum vou dizer qual que é o certo ou errado, porque não existe o certo ou errado. São maneiras diferentes de tentar passar a mesma mensagem, conforme, às vezes, cada cultura de cada país achou que seria melhor para os ouvidos, para o visual dos leitores, aquele tipo. Inclusive, gente, eu escolhi essa foto aqui tá colorida, nos outros você não vê ela no fundo, preta e branca, porque eu olhei para ela e achei que ela representava tanto o Brasil quanto Portugal. E quando eu falo Brasil e Portugal, eu falo a minha experiência e minha vivência no Rio de Janeiro e a minha experiência e vivência em Lisboa. Acredito que existem esse mesmo cantinho aqui dessa foto colorido, com esse tipo de porta, com esse tipo de janela. Eu já vi esses dois tipos de esse mesmo cantinho nos dois lugares, tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro. Mas a gente é muito mais próximo do outro do que diferente. Mesmo assim, vamos aproveitar aqui esse vídeo para brincar um pouco. E, por último, um recadinho, eu brinco aqui de Ruth e Raquel, que são as gêmeas da novela Mulheres de Areia, onde existe uma gêmea má e uma gêmea boa. Mas é só uma brincadeira. É só pra ser um meme de coisas parecidas que são diferentes, mas na verdade são parecidas. Enfim. É só uma brincadeira, pessoal. Não existe certo, não existe errado, não existe gêmea boa, não existe gêmea má. Deixa eu explicar pra vocês como isso aqui tudo começou. Bem, quando eu habitava o outro lado do Atlântico, né, ainda no Rio de Janeiro, esse é o tipo de coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Nossa, no português de Portugal eles chamam de outra forma isso daqui que eu sempre, minha vida toda, conheci como esse nome. Nunca tinha parado pra pensar como filmes, programas de TV, as coisas que estão no nosso dia a dia. A gente cresce ouvindo no Brasil e que aqui eles crescem ouvindo com uma outra referência, apesar de ser exatamente o mesmo conteúdo. E aí, nas primeiras vezes que eu entrei numa livraria, às vezes eu olhava e falei, eu conheço aquele livro, mas eu nunca ouvi falar naquele nome. E aí eu procurava no Google, né, dentro de alguma livraria brasileira, e eu tinha lá a certeza, realmente, é esse autor mesmo, o nome, é o mesmo livro. Isso aconteceu comigo quando eu descobri que Esqueceram de Mim, o filme Esqueceram de Mim, né, que eu cresci vendo na minha infância, na década de 90, vejo até hoje se estiver passando na televisão. Aqui eles conhecem como Sozinho em Casa, tanto 1 quanto 2. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu vi a Rainha Elizabeth, as notícias falando que a Rainha Elizabeth já estava 70 anos como rainha, e eu tive um problema em todas as manchetes aqui de Portugal, chamavam de Rainha Isabel. Eu falei, meu Deus, passei 33 anos achando que o nome da rainha era um, na verdade é outro. Quando depois, pelo menos também uma rápida pesquisa no Google, eu fui entender que não é isso. Eles traduzem o nome, eles inclusive já pararam de traduzir o nome aqui em Portugal, mas era um costume até a última geração. Eu acredito que o príncipe William já não seja mais chamado de príncipe Guilherme. Pelo menos foi isso que eu li naquela minha pesquisa do Google. Mas é isso, gente. É cultura. Não tem, como eu falei, não existe certo ou errado. Eu aprendi Rainha Elizabeth. Eles aqui aprenderam Rainha Isabel. E é a mesma pessoa. Isso também aconteceu comigo quando eu vi a chamada dos Mínimos 2. Sim, Mínimos. E não Mínimos. Mínimos. É o mesmo filme, mas é Mínimos e Mínimos. E ainda antes de começar nos exemplos, eu vou fazer um tom um pouquinho mais sério agora, que é sobre essa tendência de achar que as diferenças são coisas ruins. Ser diferente é ser errado. Falar diferente é falar errado. Eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu, que eu vi nas notícias aqui, que aconteceu durante a pandemia, que foram crianças aqui, portugueses, que vivem em Portugal, que começaram a utilizar palavras com português do Brasil. Por favor, jamais chamem de brasileiro, não existe língua brasileira, português do Brasil.
que falavam português do Brasil. Algumas pequenas palavras que elas aprenderam assistindo um influenciador, um youtuber, inclusive, famoso entre as crianças. Elas viam muito ele e começaram a pegar algumas palavras, coisas pequenas, como chamar frigorífico, como eles chamam aqui, de geladeira, que é como a gente chama no Brasil. Isso deu um problema muito grande. Inclusive, algumas pessoas colocaram os filhos para fazer terapia de voz, porque elas estavam com essas palavras e elas foram para terapia de voz porque consideraram que elas estavam falando errado. Eu poderia simplesmente não ser polêmica e não falar nada e não dar a minha opinião sobre isso, mas eu vou dar sim. Eu acredito que não é possível, gente. Não é possível que em 2022 a gente ache que uma palavra foi dita com um sotaque ou talvez com a palavra que representa o mesmo objeto, um outro nome, uma criança seja levada para uma terapia de voz para poder aprender a falar certo, como estava na notícia. E aí eu vou citar, por exemplo, quando a gente aprende inglês, quem tem a oportunidade e o privilégio de aprender inglês, você aprende que lixo, ele se chama trash. Ou talvez garbage, outra vez talvez waste. No dia a dia é mais usado trash ou waste, depende do que, de qual lugar você está. Existem regiões que falam mais trash, outras que falam mais waste. Então, diante dessa pequena observação, eu só tento frisar um pouco mais o meu ponto. Primeiro exemplo, gente, eu vou sempre em cima vou colocar o nome original, vou trazer a foto. E a primeira foto que vocês vão ver vão ser sempre do nome aqui em Portugal. Que foi uma foto que eu tirei numa livraria mesmo, né? Eu não peguei na internet. O primeiro exemplo é Os Melhores Anos, de Kylie Reid. O nome em inglês é Such a Fun Age. E Such a Fun Age e Os Melhores Anos tem um nome, né? Um título que significam coisas muito parecidas. Eu não concordo com o título em geral na vida, porque a história, pra mim, eu já li esse livro, né? A história não diz nada de Os Melhores Anos, na minha visão. É uma história sobre racismo, é uma história sobre preconceito, é uma história sobre um preconceito estrutural muito grande, sobre... Até me lembra um pouco a ideia do Sweet Tokyo, que é uma funcionária e a chefe dela dentro de casa, né? A dona da casa e a funcionária dessa dona da casa. E como elas se tratam, qual é o poder de cada uma sobre a outra, aonde uma acha que pode entrar ou não, e a relação dessa funcionária com a criança que é babá. E isso tudo envolve também questões da funcionária ser negra, e fala um pouco da família dela, fala um pouco sobre relacionamentos pessoais dela, que envolvem também um pouco da crise existencial da dona da casa, que é uma escritora, inclusive. O livro é legal, mas pra mim esse nome não condiz. Quando a gente vai pra versão brasileira, eu também acho que não condiz. Eu acho que Na Corda Bamba também não representa essa história. Definitivamente, Na Corda Bamba, a menina não tá ali prestes a morrer ou não morrer. Ela só tem que tomar decisões que naquela idade que ela tá vivendo são decisões importantes. Qual carreira você vai seguir, qual emprego você vai pegar, qual atitude que você vai tomar diante de algo ruim que aconteceu com você. Não acho que cabe Na Corda Bamba. Mas vocês podem ver agora a grande diferença entre títulos. E eu não vou nem falar em relação às capas. Esse aqui muda tanto o título quanto a capa. Acredito que esse é um exemplo muito grande de títulos completamente diferentes um do outro. E que não existe certo ou errado, mas vocês acham que fica melhor numa história mais ou menos pelo que eu contei. Na Corda Bamba, Os Melhores Anos ou nenhum desses. O que vocês dariam de nome para esse livro, se é que vocês já leram esse livro? No exemplo 2, nós temos um livro que é conhecido por todo mundo, no mundo inteiro, tenho certeza, que é O Príncipezinho. Sim, não é O Pequeno Príncipe, é O Príncipezinho. É um clássico infantil. Eu trouxe esse nome de diferente, mas na verdade, se a gente for olhar a capa, o título brasileiro, a mensagem é igual, gente. Só que em vez de falar O Pequeno Príncipe, eles falam O Príncipezinho. E é só isso, não muda muito. Então, diferente do exemplo anterior, muda completamente o sentido. O Príncipezinho e o Pequeno Príncipe representam um sentido muito parecido. Provavelmente o Príncipezinho tem uma sonoridade melhor aqui em Portugal do que teria no Brasil. Eu acredito que tenha sido isso que levou as editoras a escolherem nomes diferentes. No nosso exemplo 3, nós temos Wuthering Heights, que é o Morro do Vento Sulvante, que é o Monte dos Vendavais. Mais um clássico com um nome diferente. E aqui, eu trouxe esse exemplo porque aqui a gente vê um ponto muito forte em relação à cultura dos países diferentes. Por que cultura? O significado dos dois
são muito similares. O nome é um pouco mais poético, Ventos Uivantes, eu acho que é um pouco mais poético do que Vendavais. Sim, considero Ventos Uivantes mais poéticos. Qual que é o melhor? Não existe o melhor, cada um escolhe o que é melhor, né? Dentro do que prefere, das suas próprias preferências. Porém, aqui em Portugal é muito difícil a gente ouvir as pessoas usando a palavra morro pra falar de um morro. Eles usam um monte. E no Brasil é quase impossível a gente ouvir as pessoas falando monte. A gente usa morro. Esse exemplo é justamente para mostrar essa questão totalmente cultural. Entre português e Portugal falar mais monte e no Brasil a gente falar mais morro. E esse complemento, né, de vendavais e ventos uivantes é uma questão de preferência mesmo. Há quem goste mais de vendavais, há quem goste mais de ventos uivantes. E eu acho, inclusive, que também tem a ver com a versão em inglês, né, que é Wuthering Heights. Wuthering representa mais ventos fortes, barulhentos, e heights significa um ponto alto, que não necessariamente não é nenhum morro, como também não é nenhum morro. O exemplo 4 já não é mais clássico, já não tem mais nada a ver com clássico. Poderia até parecer, né, porque é uma história de época, mas não é de época escrito em época. A autora contemporânea, Julia Quinn, e também muda completamente os títulos. E aqui, por que eu acho esse exemplo aqui também bem legal de trazer para vocês? Porque nitidamente as edições portuguesas do livro querem passar uma mensagem direta sobre o plot, qual vai ser o tema daquele livro no sentido de história. E a edição brasileira tem um objetivo de falar mais de qual vai ser o tema do romance entre um casal. Quem é o casal que vai ser o protagonista desse romance? Qual vai ser o casal ali que a gente vai ver se envolver? Enquanto no português de Portugal qual vai ser o plot que a gente vai encontrar nessa história. Então a gente vê a segunda temporada que foi lançada inclusive no Netflix, que é esse segundo livro da série Bridgerton. Em Portugal chamam de Peripécias do Coração. No Brasil chama O Visconde que Me Amava. Mostra nitidamente isso que eu falei. Portugal focando no plot da trama e Brasil focando no casal. E a mesma coisa acontece no livro 1, deixa eu ver. O livro 1 é Crônicas de Paixões e Caprichos, enquanto no Brasil o nome do livro é O Duque e Eu. Simples assim. Quando a gente vai para a edição em inglês, sim, no Brasil fica muito mais próximo dos títulos que são dados na versão original. Mais uma vez, não existe certo ou errado. É como cada editora resolve. Na verdade, a editora, né? Não posso nem falar pelos leitores, porque muitas vezes os leitores odeiam o título dos livros. Mas é como a editora entende que é a melhor forma de passar essa mensagem. Então é isso, pessoal. Eu falei muito antes, agora eu vou só realmente me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses 4 exemplos. Me digam aqui qual que vocês acharam mais legal, o que vocês acham que combina mais. Eu, mais acostumada com os livros brasileiros, confesso que eu gostei mais de alguns nomes em português de Portugal. Por exemplo, o primeiro livro, Na Corda Bamba, meu Deus, eu acho péssimo. Os Melhores Anos eu também não acho legal, mas tá com o título original que a autora escolheu, né, que Such a Fun Age, a gente entende que tem uma aprovação mais direta da autora. Então eu acredito que Portugal fez inclusive uma melhor. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, se inscrevam, mandem para as pessoas. Vamos ver se no próximo episódio eu vou falar de uma livraria, de uma biblioteca, de livros, dicas, mais diferenças culturais.